Oi, aqui é Daniel e hoje eu estou em Lisboa, na região de Belém. Vou dar um passeio por aqui, vou mostrar essa região que não pode faltar no seu passeio a Lisboa. E também alguns outros museus no entorno que ficam aqui por perto, que eu acho que são muito interessantes e que você precisa conhecer para quando você vier aqui, você ver tudo isso com mais calma. Então vamos lá. Esse aqui é o chafariz das Janelas Verdes e logo aqui em frente fica o Museu Nacional de Arte Antiga. Esse aqui, para mim, é um dos melhores museus de Portugal, principalmente se você está interessado no período dos descobrimentos portugueses, das grandes navegações. Aqui tem bastante coisa interessante desse período. Esse museu também é conhecido por alguns como o Museu das Janelas Verdes. E não é por conta das janelas, como você pode ver, e sim por conta dessa rua aqui. Essa rua é chamada Rua das Janelas Verdes e o museu é o número 9. E agora você já sabe o endereço. Por dentro é bem moderno, né? Mas aqui, esse palácio foi construído onde ficava um monastério, o monastério de Santo Alberto, que foi bastante destruído durante o terremoto de 1755. Aí o palácio foi construído, esse palácio chegou a pertencer ao Marquês de Pombal e hoje é um museu que guarda várias obras portuguesas e de várias colônias portuguesas também, de várias partes do mundo. Então é bem interessante. Repara a vista de Lisboa pelo início do século XVIII, antes ainda do terremoto. Aqui é a Praça do Comércio, onde é hoje a Praça do Comércio, né? Antigo Paço Real. E repara uma coisa, aqui nessa lateral ficava um lugar onde consertava e fazia barcos. E repara que ele tem umas entradas para água, né? Onde o barco entrava para ele ser consertado e tudo. E se você for até hoje lá, hoje em dia, nessa região, perto ali da Praça do Comércio, você vai ver que até hoje tem esses buracos lá, onde os barcos eram construídos e reparados. Então você ainda vê essa parte lá perto. Essa é uma das preciosidades aqui do Museu de Arte Antiga. São os biombos Nanban. Esses são biombos feitos no Japão e que mostram muito a relação dos japoneses com os europeus, né? Principalmente com os portugueses que chegaram lá, quando eles chegaram lá. E esses biombos são praticamente documentos históricos desse período. Esse aqui conta mais ou menos uma historinha. Esse aqui seria o momento que os portugueses estariam saindo de Goa, na Índia, com vários produtos e objetos para o comércio, indo em direção ao Japão. Nesse lado aqui eles estão desembarcando em Nagasaki e trazendo todos esses produtos. E repara que é tudo muito bem detalhado. O desembarque, o detalhe dos produtos que eles trazem, né? Animais exóticos para os japoneses, sendo desembarcado para a troca comercial que existia nesse período. E aqui continua, aqui já é um outro biombo também da mesma época, mostrando já a troca comercial acontecendo no barco mesmo e depois o desembarque dos produtos comercializados. E é interessante que o nome Nanban vem de como os japoneses chamavam os portugueses na época. Eles conheciam os portugueses como Nambanjin, que quer dizer algo como bárbaros do sul. E toda essa influência gerou obras de arte como essa e muitas outras trocas culturais. E esse tipo de arte ficou conhecido assim, como arte Nanban. Uma preciosidade desse museu, sem dúvida.
boa parte do que você vê aqui no museu veio de conventos e monastérios espalhados aqui pela cidade. Isso porque em 1834 houve a dissolução de ordens religiosas aqui em Portugal. E aí boa parte das preciosidades, as coisas mais valiosas, acabaram vindo aqui para esse museu, entre outros lugares. Então você encontra peças assim que você pode imaginar tem bastante valor material. Um dos mais valiosos, todo feito em ouro, esse é a Custódia de Belém. E esse ouro foi trazido por Vasco da Gama lá da costa da África. Repara ali embaixo. Ali são os 12 apóstolos em volta, contornando. Beleza, né? Nesse aqui você pode escolher sua pedra preciosa favorita. Aqui tem algumas das mais preciosas do mundo. Então, vou abrir o leque. Aqui você tem diamante, rubi, esmeralda, safira, topázio e ametista. Que tal? Ah, mas não é feito de ouro não. É prata dourada. Acho que não faz muita diferença, né? Outra obra famosa desse museu são essas aqui, ó, os painéis de São Vicente, que se estima que foi feito lá pelo século XV por Nuno Gonçalves, só que foi encontrado só 400 anos depois, e lá na igreja de São Vicente de Fora, daí o nome. Eles mostram 58 pessoas de vários níveis diferentes da sociedade portuguesa na época. E como eu comentei, mostra todo mundo, desde a realeza, os padres, cavalheiros, pescadores, até pedinte aparece ali também. E cada painel desse tem um tema, vamos dizer assim. O primeiro painel ali é o painel dos frades. Depois tem o painel dos pescadores, que se você reparar o homem está envolto ali com uma rede até. E esse aqui é chamado painel do infante, porque a única figura ali, na verdade em todo esse trabalho que se sabe quem é o infante Dom Henrique, que é aquele ali com o chapéu diferente. Ele é a única pessoa que se reconhece em toda essa obra. Então esse é chamado painel do infante. E os últimos três, esse é o painel do arcebispo, fácil, né, entender o motivo. Do lado, o painel dos cavaleiros. E por último, o painel da relíquia. Outra obra importante aqui do museu é essa aqui, ó, o Inferno. Não se sabe quem fez, mas se sabe que é lá do início do século XVI. Então, se você repara, tem aqui, ó, os detalhes. O pessoal chegando, caindo por um buraco. Tá vendo? Chegando até o inferno, cada um cumprindo sua penitência de acordo com os pecados que cometeu. Ali no meio um pessoal fervendo no caldeirão. E outra coisa interessante, que mostra também a influência desse período de descobertas portuguesas, né, o período das navegações, é ali o Lúcifer. Repara que ele está sentado num trono africano, típico dos lugares que os portugueses passaram na África. E ele também está com roupa de penas, parecidas com as penas usadas pelos índios brasileiros. Uma coisa que é legal de mostrar é como era aquela região de Belém. Repara, ali é o mosteiro de Jerônimos. E toda essa área aqui, ali é aquela onde é um parque bem bonito hoje, uma praça, né? E agora, repara lá embaixo a Torre de Belém. Ela ficava bem dentro d'água,
né? Hoje você chega até lá andando, mas antigamente ela ficava bem dentro d'água. Isso mostra aqui, ó. Esse aqui também é outro importante que você não pode perder. É um quadro do holandês Hieronymus Bosch, que ele é muito famoso por fazer essas obras assim, com muita coisa na imagem. Então é muito importante que você repare os detalhes. É chamada A Tentação de Santo Antão, que mostra um mundo cheio de tentações. Então é muito legal de observar cada detalhe dessa imagem, que, como você pode ver, tem bastante coisa, bastante informação. E outra coisa que é legal você lembrar, isso aqui era um retábulo que dobra, né? E ele dobra como se fosse uma janela. Então é importante também dar uma olhada na parte de trás, porque essa seria a frente da obra, né? Quando ele está fechado. Então, nas duas partes de trás aqui, para finalizar o passeio nesse museu, uma passadinha no jardim do palácio, né? No jardim do próprio museu, que é um belo jardim, tem uma cafeteria aqui e uma bela vista também para o Rio Tejo. Então você consegue relaxar um pouquinho depois de ver tanta coisa importante que tem nesse museu, desde a época dos descobrimentos das colônias, vários artistas europeus e principalmente portugueses. O Museu Nacional dos Coches, provavelmente um dos melhores museus do tipo de toda a Europa. Então vamos lá dentro dar uma olhada para você entender melhor essa história. Em 1905, Dona Amélia de Orleans e Bragança, esposa do Dom Carlos e última rainha de Portugal, notou que o futuro das carroças, carruagens ou coches não seria dos mais promissores. Então ela começou a juntar a coleção, juntou as carruagens da família real e começou a juntar outras também pela Europa. E resolveu botar tudo no museu, homenageando esse transporte que ficou tão famoso em toda a Europa e muito famoso aqui em Portugal também. Aqui tem em torno de 70 coches diferentes, desde lá dos anos de 1600, onde são as primeiras, até mais recentemente, ao século XX, início do século XX, que é carruagens, né, coches que a própria Dona Amélia usou. Esse aqui é o mais antigo da coleção. Em 1619, esse coche aqui fez o caminho entre Madrid e Lisboa e fazia parte da comitiva do rei Filipe. O rei Filipe, que foi rei de Portugal e rei da Espanha ao mesmo tempo. Ele era considerado o Filipe II de Portugal e Filipe III da Espanha. Ele fez essa viagem de Madrid até Lisboa exatamente nesse coche aqui, lá em 1619. Duas coisas interessantes que você tem que reparar aqui. Primeiro, não tem lugar para o cocheiro, para quem dirige, né, os cavalos que ficariam aqui na frente. Na verdade, esse cocheiro ele estaria em cima dos cavalos, num período que ainda não se existia um assento para que ele pudesse sentar aqui na frente e coordenar os cavalos que puxariam o coche. Isso é interessante. Uma outra coisa interessante, e aí você vai ter que confiar em mim, é que, tá vendo aquele assento ali? Se você levantar ele, na verdade, tem uma espécie de privada. Imagina, uma viagem de Madrid até Lisboa já era lenta. Se você não precisasse parar tanto, já ia ajudar bastante. Então, essas carruagens assim, essas coches de caminho mais longo, acabavam tendo uma espécie de privada.
Em 1666, alguns anos mais tarde, a tecnologia vai melhorando e o conforto também. Já tem lugar para o cocheiro, não muito confortável ainda, mas pelo menos ele não precisa ir a cavalo. Repara também no sistema de amortecimento aqui, com amortecedores de couro, para manter a gaiola, né, toda essa parte aqui, mais estável e, consequentemente, mais confortável. E repara também que agora toda essa parte aqui onde vai o passageiro tem vidro para manter mais aquecido o lugar e mais confortável lá dentro. Durante o reinado do Dom João V, que a ostentação vem com tudo mesmo. Essa aqui é a carruagem do próprio, o coche do Dom João V. Repara só nos detalhes. Essas 4 aqui, na verdade, são desse período, que tem uma ostentação grande. E repara que parece uma competição para quem ostenta mais. Mas acho que nenhum supera esses 3 aqui. Esses 3 fizeram parte de uma comissão enviada pelo Dom João V, nosso ostentador, até o Papa Clemente XI. E esses 3 coches fizeram parte aí dessa comissão. Então não podia faltar nada. Tudo tinha que estar perfeito e chamando bastante atenção. Olha para isso. E esse carro dourado aqui é o mais emblemático, porque conta as vitórias do povo português. Começa ali no centro, com o deus Apolo e a sua harpa, cantando as vitórias do grande império português. Na lateral, as mulheres, a mulher da esquerda simboliza o verão e a da direita a primavera, ali com as flores. E aqui embaixo, 2 velhos, seriam os 2 velhos oceanos, o Oceano Índico e o Oceano Atlântico, como se estivessem se conhecendo, como se estivessem criando uma ligação. E isso tudo para comemorar a passagem no Cabo da Boa Esperança feita pelos portugueses, ligando assim o Oceano Atlântico ao Oceano Índico. E tá aí, o coche dos oceanos. Lembra que eu comentei que o Felipe foi rei espanhol e também rei português? Pois é, anos mais tarde, e alguns Filipes mais tarde, acabou tendo uma guerra chamada Guerra de Restauração, onde Portugal restaura a sua independência da Espanha. Mas a coisa não fica muito fácil e depois, para acabar com qualquer desentendimento, o rei português e o rei espanhol entram num acordo que ficou conhecido como Troca das Princesas. A ideia era casar um com o filho e a filha do outro, para dar uma paz aí na Península Ibérica. Essa carruagem aqui, esse coche, fez parte dessa delegação que foi até Elvas, uma cidade ainda em Portugal, mas lá na fronteira praticamente com a Espanha. E essa comissão tinha o intuito de justamente chegar a esse acordo da troca das princesas. Então, a filha do rei português casaria com o filho futuro rei da Espanha, e a filha espanhola casaria com o futuro rei de Portugal. E era em coches como esse, que esse aqui é chamado coche da mesa, que se discutia esse tipo de coisa, mas também era o lugar onde se tinha a refeição e, quem sabe, chegava-se a alguns acordos que ficassem bom para todo mundo. Tem também os coches do alto clero, né? Os coches eclesiásticos. O alto clero tinha também uma condição parecida com os monarcas e tinham dinheiro suficiente para ter seus próprios coches. Esse aqui, por exemplo, é simples.
mas era do bispo de Bragança, já que ele dali era do cardeal, o João da Mota e Silva. Não tão pomposo quanto os que a gente já viu, mas não devia ser nada barato ter alguma coisa assim na época. E os coches menores, que são os coches processionais, coches de procissão, que normalmente levam alguma imagem, na maioria das vezes a imagem de Nossa Senhora, para a procissão. No século XVIII surgiu esses carros aqui chamados seges. Eles eram menores e mais práticos e aí acabaram conquistando e ficando bastante famosos. Então tinham de 4 rodas, como esse aqui, ou de 2 rodas, que é aquele lá, que inclusive é chamado sege de óculos, porque o próprio passageiro, né, ele dirigia lá de dentro e tinha aquele vidrinho lá para ele poder enxergar para onde estava indo, os óculos, né? E ficaram tão famosos na época que também se tornaram os primeiros carros de aluguel aqui de Lisboa. Então, se algum viajante quisesse chegar até Lisboa e dar um passeio nas cidades do entorno, ele podia alugar um desses e rodar pelas cidades do entorno, depois devolver. E já imagino que nessa época devia ter algum tipo de seguro, nada barato. E as crianças não ficavam de fora, não. Os pequenos príncipes e princesas tinham seus próprios coches em miniatura para poder passear pelos jardins do palácio. Esse aqui, inclusive, foi um presente do rei italiano, o Vittorio Emanuele II, ao neto. Ele era o pai da Dona Maria Pia e o neto dele era o futuro rei de Portugal, o Dom Carlos, e ele deu de presente esse aqui. Enquanto a gente aprecia os detalhes desse presente do pequeno Dom Carlos, eu quero te lembrar que eu preparei um guia sobre Portugal, um guia gratuito que você pode acessar agora lá em goeuropa.com.br/Portugal e acessar. É um guia que eu fiz em vídeo mostrando as 14 cidades em Portugal que eu considero essenciais para você visitar quando você estiver por aqui. Nesse guia eu vou te mostrar quais são essas cidades e vou te mostrar também o porquê que eu considero elas essenciais para quem visita o país. Então acessa lá o guia Portugal Essencial lá em goeuropa.com.br/Portugal. É de graça. Esse aqui é o coche dos Correios, que viajava entre Lisboa e Porto. Levava só 34 horas de percurso, 23 paradas diferentes para trocar os cavalos, para o pessoal descansar, porque ele também levava alguns passageiros, entre outras coisas. E só deixou de ser utilizado com a chegada dos trens fazendo esse percurso. Aí ele descansou. Em 1º de fevereiro de 1908, o rei Dom Carlos estava com a esposa, a dona Amélia, a mesma que criou esse museu aqui, e os 2 filhos, o Dom Felipe, Luiz Felipe, e o Dom Manuel. Eles estavam exatamente nesse coche aqui, passando lá onde é hoje a Praça do Comércio, lá no centro de Lisboa. Até que sofreram um atentado. Os tiros foram disparados, que acabou matando o rei e o príncipe herdeiro, o Luiz Felipe. Hoje esse coche aqui é conhecido como o Landau do Regicídio, justamente por conta desse episódio. E até hoje aqui você consegue ver as marcas dos tiros. Hoje eu só mostrei uma pequena parcela do tanto de história que tem esse lugar, mas eu acho que deu para ficar claro o quanto o Museu dos Coches é um lugar bem legal, bem interessante para se visitar quando você estiver em Lisboa. O que você faz quando você entende que você descobriu a receita
para se tornar a pessoa mais rica do mundo. Pois é, o Dom Manuel, que estava ganhando muito dinheiro durante a época das explorações, né, das descobertas portuguesas, resolveu construir isso aqui, ó, o Mosteiro de Jerônimos. A ideia é que fosse um lugar para proteger o próprio rei quando a alma dele fosse para a vida eterna, e para também ser um lugar onde esses navegadores, esses exploradores pudessem vir antes das viagens para pedir a proteção, para trazer cada vez mais dinheiro para o rei. Esse lugar foi construído com o que era chamado dinheiro da pimenta, o dinheiro de uma taxa cobrada pela coroa portuguesa para o comércio das especiarias que vinham da Ásia. Então agora imagina, só era cobrado 5% de taxa e mesmo assim foi construído isso tudo. Dá para ter uma ideia de quanto dinheiro esse mercado não movimentava, né? E o Dom Manuel ficou famoso também pelo estilo das construções que ele fez na época dele. E esse estilo ficou conhecido como estilo manuelino, por conta do Dom Manuel, que é inclusive o estilo aqui do Mosteiro de Jerônimos. O estilo manuelino é basicamente um estilo gótico, mas com motivos marítimos ou exóticos, vamos dizer assim. Então é fácil de reconhecer aqui nessa fachada. Repara lá que você vai ver algumas conchas, alguns padrões que parecem cordas. Ali do lado tem âncoras. Então normalmente esses motivos marítimos assim acaba estando no manuelino. Então é fácil de distinguir e fica é um estilo espalhado aqui por Lisboa e também em outras cidades de Portugal você encontra. Então repara nisso, que é bem interessante de ver. Entrando aqui na igreja do Mosteiro de Jerônimos, você já vê o túmulo de uma pessoa importante, na verdade duas pessoas importantes. Primeiro é esse aqui, ó. Esse é o túmulo do Luís de Camões, o grande escritor português. E ele descrevia Portugal como o lugar onde a terra acaba e o mar começa. Depois de estudar em Coimbra, né, na universidade, ele foi banido da corte lá por volta de 1546. Diziam que ele estava flertando com uma nobre da época. E mais tarde ele chegou a perder um olho no Marrocos e também ficou preso por um tempo depois de arrumar confusão com uma pessoa importante. Ele acabou pegando o navio para a Índia, para a China, chegou a sobreviver a um desses navios que afundou. Então ele chegou a sobreviver isso no caminho. E enquanto ele passou um tempo na Índia, ele acabou escrevendo aí seu poema épico, contando a história das conquistas portuguesas, os Lusíadas, lá de 1572. Acabou não tendo muito reconhecimento na época, mas o grande trabalho dele já contava as histórias do Vasco da Gama na sua primeira jornada heróica até a Índia. Vasco da Gama que inclusive está ali do outro lado. Aquele lá é o túmulo dele. Foi justamente aqui, numa capela que existia aqui em 1497, que o próprio Vasco da Gama veio fazer sua oração antes de sair para navegar em busca das Índias. No dia seguinte, ele saiu de Belém com 4 navios e 150 homens. Ele tinha basicamente os mapas que se conheciam da época e a esfera armilar, uma peça, uma ferramenta, na verdade, que ajudava a saber exatamente a posição do Sol e das estrelas para orientar os navegadores. Mas é aqui dentro, no claustro, que tem o ponto alto do mosteiro. Repara isso. Aqui é a joia da arte manuelina.
Outra coisa que você vai ver em vários lugares, principalmente no estilo manuelino, é essa aqui, ó, a esfera armilar. Essa é uma esfera, uma ferramenta, na verdade, que era usado pelos exploradores na época. A ideia era que essa ferramenta ajudasse a se localizar em relação ao Sol, às estrelas e tudo mais. E, bom, como era usada nesse período pelos navegadores, ela acabou virando um símbolo do Dom Manuel, né? O rei. E é por isso que você encontra dessa esfera em vários lugares, principalmente na arte manuelina. Então, fica de olho. Em 1960, a cidade resolveu homenagear os 500 anos de aniversário da morte do Dom Henrique, o navegador, um dos patronos aí da época dos descobrimentos. E resolveram reconstruir esse monumento aqui, o padrão dos descobrimentos que tinha sido feito já para a feira de 1940. E eles reconstruíram essa gigante caravela. Repara bem o formato, onde mostra vários personagens aí envolvidos na era dos descobrimentos, principalmente lá na frente, o Dom Henrique. E o time do descobrimento tá todo aí lá na frente, liderando o Dom Henrique com a caravela na mão. Logo atrás dele, o soldado, né, o cavaleiro com uma espada ali ajoelhado. E mais atrás um pouquinho, lembra da esfera armilar? Pois é, aquele dali é o Dom Manuel segurando a esfera armilar, símbolo dele. E continua com pintores e poetas, como por exemplo Luís de Camões, que ajudaram a documentar e contar a história disso tudo. Os monges e lá atrás a única mulher aí nesse monumento, que é a Filipa de Lancaster, a mãe do Dom Henrique. Mas o time só fica completo mesmo quando você olha do outro lado. Ali, atrás do soldado, é o Vasco da Gama segurando a espada e olhando para o horizonte. Atrás dele, Pedro Álvares Cabral, já conhecido bem dos brasileiros. E logo depois, com aquele círculo na mão ali, é o Fernão Magalhães. Aquele círculo simboliza a volta ao globo terrestre, que na verdade ele acabou não conseguindo completar, ele morreu no caminho, mas a equipe dele e os barcos onde ele estava acabou conseguindo sim completar a volta ao globo terrestre, que é redondo, diga-se de passagem. Por último, mas não menos importante, aquele pelourinho lá, ó, que tem um escudo português, que era usado sempre que o Portugal chegava numa nova terra. Eles colocavam isso para deixar muito claro quem tinha chegado primeiro. Aqui logo atrás do padrão dos descobrimentos, não deixa de reparar aqui no chão o mapa das descobertas portuguesas, que acaba surpreendendo muita gente. Imaginar que desse paizinho aqui do canto eles conseguiram ir para tantos lugares. Obviamente o Brasil está aqui, mas praticamente toda a costa africana, dando a volta, indo lá para a Índia, até chegar a Macau, na China, a região da Filipinas, e por aí vai, até o Timor, bem aqui no cantinho. Então, acaba surpreendendo quanta coisa e o quanto Portugal se expandiu nesse período, o quanto ele rodou o mundo inteiro. É bem interessante de dar uma olhada nesse mapa aqui no chão. E talvez o melhor exemplo, junto ali com o Mosteiro de Jerônimos da arquitetura manuelina, é a Torre de Belém, né? Que foi construída aqui em 1520 e agora você sabe já que ela está bem menos dentro da água do que um dia já foi, né? Agora está aqui pertinho, mas ela ficava bem para o meio do rio mesmo. Toda essa parte aqui depois foi coberta. E era uma torre de defesa mesmo, para proteger a cidade, proteger aqui a parte do Porto de Lisboa. Também virou
ponto de referência para os navegadores, porque era o último monumento que eles viam da cidade quando eles saíam para as navegações, e o primeiro que eles também viam quando chegavam. Torre de Belém é emblemática na cidade, cartão postal, e tem o valor. É lógico que entrar num avião para sair do Brasil e ir para a Europa, passear, conhecer coisa nova, sempre empolga. Mas isso é fato também que é cansativo pegar 10, 11, 12 horas de viagem. Agora imagina os loucos que fizeram isso nesse aviãozinho aqui, ó. Esse avião, na verdade, essa é a réplica, a original está no museu. Esse avião foi responsável pela primeira travessia aérea do Atlântico Sul, em 1923. Os caras entraram nesse avião em Lisboa e foram parar no Rio de Janeiro. E sim, eles fizeram várias paradas pelo caminho, é o hidroavião, então facilita um pouco a coisa, mas ainda assim foram 60 horas de viagem. Então, isso sim é que eu diria que é uma viagem cansativa. Nem vou reclamar mais. É com essa bela vista do Rio Tejo que a gente fecha o passeio de hoje, mas é importante lembrar de você acessar lá goeuropa.com.br/Portugal. Lá você vai encontrar um guia gratuito chamado Portugal Essencial. Nesse guia eu coloquei 14 cidades em Portugal que eu considero essenciais para qualquer viajante conhecer em Portugal. Algumas são mais conhecidas, outras muita gente nunca nem ouviu falar, pelo menos não por enquanto. Então é muito importante você conhecer logo esses lugares e botar aí na tua lista. Como eu disse, é um guia completamente gratuito. Acesse agora goeuropa.com.br/Portugal, se inscreve, assiste, é de graça, e tenho certeza que a sua próxima viagem para Portugal vai ter algumas surpresas que você vai gostar bastante. Então, acessa lá, a gente se vê no próximo vídeo. Um abração, tchau, tchau.